Capítulo 671. O calor da noite. The Author's POV. El. Descansando a cabeça sobre os braços, Emma soltou um profundo suspiro. Emma, o treino começará amanhã às 5 horas da manhã. Certifique-se de não se atrasar. Emma avistou uma mensagem enviada pelo pai. Desde que se reencontrou com o pai, ela passou a maior parte do tempo treinando com ele. Não havia professor melhor para ela. Se ao menos houvesse uma maneira de eu ficar mais forte mais rápido. Hoje em dia, ela se sentia mal só de pensar em Kevin. Sempre que tentava iniciar uma conversa com ele, ele fazia de tudo para evitá-la e rapidamente sumia do local. Seja em Morra, no domínio humano, ou na União, ele sempre a esquivava. TSC, o que aconteceu com ele? Depois de apenas alguns anos, Emma não conseguia entender como Kevin poderia ter passado por uma transformação tão dramática. Durante o tempo em que estiveram juntos na academia, ela tinha a impressão de que o relacionamento deles estava bem, e não acreditava ter feito nada que pudesse ter causado tensão entre eles. Então, o que exatamente está acontecendo com ele? Emma bagunçou os cabelos, irritada. Se ao menos eu pudesse ser mais como a Melissa. Pela primeira vez em sua vida, Emma sentiu inveja da aparente indiferença de Melissa em relação a tudo. Se ela fosse mais como ela, nenhum dos problemas que estava enfrentando seria um problema. Ela simplesmente os ignoraria com uma expressão de desdém. Não quer falar comigo? Legal, eu também não. Agora vá. Tenho outras coisas para fazer. Ela já podia imaginar o que Melissa diria se estivesse em uma situação semelhante à dela. HMPH, sabe de uma coisa? Dane-se ele. Uma expressão determinada surgiu no rosto de Emma enquanto ela bateu na mesa. Ela estava cansada de esperar que Kevin voltasse para ela e conversasse. Decidiu que, daqui para frente, não teria mais nada a ver com Kevin. Ela havia tomado sua decisão. Mesmo que o Kevin volte todo machucado e ferido e me implore para ajudá-lo, eu simplesmente o ignorarei. HMPH, vamos ver se isso vai fazer você se arrepender da sua decisão. Ela fez uma promessa a si mesma. Uma que ela pretendia cumprir, independentemente do que acontecesse a seguir. Creche. Haiti. Emma se assustou com o som repentino de algo quebrando, que a fez saltar da cadeira, fazendo seu coração disparar. Ela virou a cabeça rapidamente e ficou surpresa ao ver Kevin ajoelhado no chão, com ambas as mãos no chão, seu rosto muito pálido. Kevin! O que está acontecendo? Ela correu até ele, completamente esquecendo o que estava pensando momentos atrás. PFTTT. Kevin! A visão de Kevin cuspindo sangue fez sua expressão ficar ainda mais tensa. Parecia que ele estava tendo dificuldade para focar os olhos e estava respirando de maneira muito ofegante. Levantando a cabeça, seus olhos se encontraram com os dela e ele sorriu. Tut! Seu corpo caiu no chão em seguida, e ele desmaiou. Kevin! Estava escuro. Kevin estava envolto em escuridão e sofria com várias ondas de dor enquanto flutuava entre a consciência e a inconsciência. Após recuperar a consciência por um breve segundo, ele sentia uma dor aguda que persistia por todo o corpo, fazendo cair novamente em um estado de inconsciência. Antes que percebesse o que estava acontecendo, sentiu um tremor nas pálpebras, e lentamente, seus olhos se abriram. Onde estou? Kevin murmurou, ajustando seu foco com alguns piscares e captando uma visão mais clara de seu entorno. Parecia que ele estava em um quarto relativamente grande, com paredes de uma cor rosa claro desbotada, uma grande tela de TV no meio do quarto, além de uma mesa e cadeira grandes. O quarto, decorado com flores, exalava o cheiro suave de lavanda por toda parte. HM. Quando Kevin olhou para baixo e sentiu algo pesado descansando sobre suas pernas, ele finalmente percebeu onde estava e seu rosto se endureceu. Emma. Leves lembranças do que havia acontecido algumas horas antes ressurgiram na mente de Kevin e ele soltou outro gemido enquanto segurava o lado da cintura, que agora estava enfaixado. Tudo saiu como planejado. De fato, seu plano havia funcionado, mas não sem consequências. Kevin havia sofrido ferimentos graves. Ele soltou outro gemido. Grave não é nem suficiente para cobrir a extensão dos meus ferimentos. Ainda assim, valeu a pena. Ele nunca teve a intenção de matar Malik al-Shayatin. Seu objetivo era selar o outro Ren. Kevin sabia que ele seria o maior empecilho em seu plano. Ele mentiu intencionalmente para Ren sobre o plano. Havia uma boa chance de que o outro ele descobrisse a situação através dele. Era uma maneira de atrair o outro Ren, caso ele conseguisse ver exatamente o que Ren estava fazendo. Lei 3. Oculte suas intenções.
Mantém aqueles ao seu redor incertos e confusos ao nunca revelar o propósito por trás de suas ações. Se eles não souberem o que você está planejando, não poderão se preparar para a defesa. Direcione-os para longe o suficiente em outra direção, cubra-os com uma cortina de fumaça, e quando eles descobrirem seus planos, será tarde demais. Cough, cough. Kevin tossiu violentamente, uma sensação amarga e metálica percorrendo suas papilas gustativas. Seu peito doía intensamente, e ele sentia seus braços tremendo de dor. Kevin. O corpo de Kevin congelou ao ouvir a única voz que ele não queria ouvir. Ele lentamente abaixou a cabeça para ver Emma olhando para ele com um rosto sonolento. Era óbvio que ela não havia dormido enquanto cuidava dele. Todo tipo de pensamentos complicados passou por sua mente enquanto ele olhava para Emma. Na verdade, nunca foi sua intenção procurá-la. Era apenas que, naquele momento, as repercussões de suas ações eram muito mais poderosas do que ele havia antecipado, e ela foi a primeira pessoa em quem ele pensou ao tentar encontrar alguém que o ajudasse. Nunca foi sua intenção ir até ela, mas a situação o levou até ela, e agora que estavam cara a cara, ele não tinha certeza do que dizer. Seu silêncio fez Emma franzir a testa enquanto o encarava. Você não tem nada a me dizer? Ela perguntou, afastando a cabeça dos braços e levantando-se. Ela olhou para Kevin, que estava deitado em sua cama com as costas apoiadas na estrutura de madeira da cama. Levantando a cabeça para encontrar seu olhar, Kevin sentiu algo entalado em sua garganta. Havia muitas coisas que ele queria dizer a ela. Muitas coisas. A atual, a anterior e todas as outras versões dela. A lista era interminável, e ele não estava se afastando dela pela razão que ela pensava. Ele nunca a considerou um fardo, nem jamais considerou. Seja no passado, presente ou futuro, Kevin sempre amou uma única garota, e essa era Emma. Mas seja no passado, presente ou futuro, Kevin só conheceu o desgosto, e ela também. A história deles nunca deveria ser uma história feliz. No momento em que Kevin soube sobre seu passado, ele sabia o que tinha que fazer. Esta seria a última regressão. A última. Era isso. Voltar no tempo não era mais possível. Os registros akáshicos haviam chegado a um ponto em que não podiam mais sustentar uma renovação temporal, e independentemente do que acontecesse a seguir, a reversão do tempo não era mais algo que este universo pudesse suportar. Simplesmente se desintegraria junto com os registros e tudo o que existia dentro do universo. Sua morte não causaria mais a inversão do tempo, mas era exatamente isso que Kevin esperava alcançar o tempo todo. Há uma boa explicação para o motivo pelo qual ele não conseguia vencer Jezebel em nenhum momento durante as inúmeras regressões. Não era porque ele não podia, mas porque ele não queria. Esta pode ter sido a última regressão, mas também era a única oportunidade que ele tinha de colocar tudo em ordem. Cada renovação resultaria no esgotamento de uma parte de seus poderes. Uma única renovação não teria muito impacto nos registros, mas e se isso acontecesse várias vezes? E se ocorresse dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões de vezes? Nesse ponto, os registros não chegariam ao ponto em que não poderiam mais sustentar uma regressão? Os registros não chegariam a um ponto em que se tornassem tão fracos que talvez um ser mortal pudesse alcançá-los? Kevin, você está me ouvindo? A voz de Emma trouxe Kevin de volta a seus pensamentos, e sua cabeça virou em direção a ela. A visão de suas lágrimas escorrendo pelo rosto imediatamente o assustou, e ele estendeu a mão, tentando enxugar suas lágrimas. Por que você está chorando? Não me toque. Smack. Emma deu um tapa em sua mão e se virou, usando o braço para limpar as lágrimas. Eu não entendo o que de repente aconteceu com você, mas, no mínimo, acho que mereço uma explicação. Se você não gosta mais de mim, ou se encontrou outra pessoa, então apenas me diga. Por que você precisa me manter no escuro e me fazer sofrer tanto? Os ombros de Emma tremiam, e ela começou a engasgar com as palavras. Dói, sabe? A cabeça de Kevin baixou ao ver o estado de Emma, com os braços descansando sobre as pernas. Ele abriu a boca e disse, meu final, não vai ser bom. Emma se virou. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto, mas, mais do que isso, havia uma expressão confusa em seu rosto. O que você está dizendo? Kevin sorriu para ela. Ele deu a ela o sorriso mais triste que já havia dado e se repetiu. Desde o momento em que nasci, meu final já estava escrito. Ele se levantou lentamente da cama. Uma dor aguda atravessou sua região abdominal, mas ele ignorou e se levantou. Ele se aproximou de Emma e lentamente levantou o queixo dela com o dedo. Estou me afastando de você não porque a considero um fardo ou porque encontrei outra pessoa.
Mesmo que eu tivesse 1 milhão de vidas, não acredito que algum dia me apaixonaria por outra pessoa. Kevin de repente riu. Embora ele risse normalmente, havia uma tristeza subjacente em sua risada. A única razão pela qual estou me afastando de você é porque sei que meu final não será feliz. Ele inclinou a cabeça para frente e murmurou: talvez isso seja o que eu mereço pelo que fiz, ou talvez eu tenha nascido assim, mas ficar comigo não vai te fazer feliz. Ele continuou a mover a cabeça para frente e não demorou muito para que seus lábios tocassem algo suave. Estou amaldiçoado. Capítulo 672. O calor faz a noite. The Author's POV. Minhas pálpebras estavam parcialmente fechadas quando, de repente, fui acordado por uma luz brilhante que penetrava os espaços entre elas. Meus pensamentos estavam confusos e, de repente, memórias da noite anterior começaram a inundar minha consciência. Meus olhos se abriram enquanto uma sensação quente me envolvia do lado direito do corpo. Era extremamente suave, e por um momento, quase me deixei levar e voltei a fechar os olhos para dormir novamente. Um teto familiar apareceu na minha visão imediata, e eu sabia que estava dentro do meu quarto. Deitado na minha cama. Amanda estava ao meu lado. Seus olhos estavam fechados, e o cobertor estava puxado até seu queixo. Seu braço estava posicionado de forma que ela se apoiava em mim, e ela mantinha um firme abraço na minha cintura. Ela estava profundamente adormecida. Então realmente aconteceu. Virei meu corpo de modo que ficasse de frente para Amanda e olhei diretamente para seu rosto. Lábios vermelhos e brilhantes, pele lisa completamente livre de imperfeições, e cabelos negros e brilhantes que caíam de maneira elegante, cobrindo seu rosto. Que fofa! Enquanto seu cabelo continuava a cair sobre seu rosto, não pude evitar rir ao notar que isso fazia seu nariz se contorcer e sua boca se franzir de vez em quando. Minha mão se moveu inconscientemente e alisou seu cabelo para trás da orelha enquanto eu admirava sua beleza naquele momento. Meu coração estava estranhamente em paz enquanto eu a encarava, e, se possível, queria ficar assim por quanto tempo fosse possível. Era tão bom. HM. Amanda começou a abrir os olhos gradualmente, claramente assustada com minha presença. Ela parecia um pouco grogue e teve que piscar algumas vezes para entender melhor o que estava acontecendo. Seus olhos rapidamente recuperaram a clareza, e um leve rubor começou a se espalhar por suas bochechas. Bom dia! Ela murmurou timidamente, com um pequeno sorriso no rosto. Eu respondi com um sorriso. Bom dia! A luz filtrava pela janela, iluminando lentamente o quarto, envolvendo nossos corpos com calor. Quão bom era acordar assim! Isso se sentia tão pacífico. Que horas são? Amanda levantou seu corpo lentamente enquanto erguia o braço para apoiar os lençóis que cobriam seu corpo. Eu me reclinei na cama e bocejei. Uau! Muito cedo. Mal dormi essa noite. Amanda me lançou um olhar severo, e eu encolhi os ombros. De quem você acha que é a culpa? Amanda revirou os olhos e se levantou da cama. Nossas roupas estavam espalhadas pelo chão de maneira bagunçada, dando uma perfeita representação dos eventos da noite anterior. Ao sair da cama, ela arrastou os lençóis com ela e meu corpo estremeceu. Oi, os lençóis. Não reclame. Amanda apenas me lançou um olhar antes de levar os lençóis junto com ela. Meus dentes estavam batendo, e eu abracei meu corpo. Por que você está levando os lençóis com você? Já vi tudo o que tinha que ver. Por que você está com vergonha? Quanto menos você vê algo, mais deseja. A resposta de Amanda instantaneamente me fez ficar em silêncio, e eu suspirei. Tudo bem, tanto faz. Para ser sincero, duvidava da validade dessas palavras. Simplesmente não havia como eu me cansar do que vi na noite passada. Nunca. Se vista. Vamos nos atrasar. Certo, certo. Soltei um suspiro e então sentei-me, peguei as roupas que estavam no chão e comecei a vesti-las lentamente. Devido aos eventos que ocorreram na Assembleia, não consegui falar com Octavius, e, como resultado, chegamos à conclusão de que o melhor momento para nos encontrarmos seria hoje. Pensando em Octavius, meus pensamentos estavam bastante complicados. Eu ainda estava confuso sobre como um homem com uma mentalidade tão fixada conseguiu passar por uma transformação tão dramática tão rapidamente. O que, diabos, Kevin fez para que ele se tornasse essa pessoa diferente? Eu estava genuinamente curioso. Terminei. Já. Na segunda vez que Amanda entrou no quarto, ela estava vestida de forma diferente da primeira. Desta vez, ela usava um elegante macacão branco que acentuava as curvas naturais de seu corpo.
Seu cabelo longo estava preso em um coque apertado, e ela exalava uma fragrância envolvente do topo da cabeça aos pés. Ela parecia mais madura. No meio de eu admirar sua beleza, ela se aproximou da gaveta ao lado da minha cama e pegou o par de óculos que estava lá. Demorei um momento para registrar o que estava acontecendo e me queixei. Espera, esses não são meus óculos. São. Amanda provocou, colocando os óculos e indo em direção à sala, mais especificamente à cozinha. Espera aí. Vestindo minhas roupas às pressas, corri atrás dela. O pânico tomou conta de cada parte do meu corpo. Flashbacks de memórias ressurgiram na minha mente, e meu rosto empalideceu. Espera, você não está pensando em fazer o café da manhã, está? Como você soube? Como esperado, a expressão de Amanda mudou para uma de confusão quando percebeu que eu estava ciente de sua intenção de preparar o café da manhã. As sobrancelhas de Amanda se franziram, e ela examinou minha roupa por um momento antes de balançar a cabeça e me interromper antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Isso não vai ficar bem. Você deve trocar de roupa. Não pode sair assim. Vou fazer o café da manhã enquanto você se troca. O tom de sua voz era firme, assim como seu rosto. Quando vi sua expressão, percebi que reclamar seria um uso inútil do meu tempo. Como resultado, fui ao banheiro, tomei um banho e me vesti com roupas mais apropriadas antes de voltar à sala. Para ser sincero, desde que Amanda fez aqueles biscoitos para mim da última vez, não comi mais nada que ela preparasse, e não estava ansioso por isso. Se a experiência anterior com os biscoitos não deixou isso bem claro, então eu não sabia o que poderia. Essa manhã vai começar difícil, isso é certo. Com um Pepto-Bismol em mãos, dirigi-me para o café da manhã, onde vi ovos fritos perfeitamente cozidos com um pouco de bacon. Imediatamente fiquei em alerta, e me aproximei da cadeira como se fosse o mais formidável inimigo que já enfrentei ou enfrentaria. GZB quem? Nem mesmo o GZB me pressionava tanto. Como esperado, esse não era um ovo normal, era. Quanto mais perfeito parecia por fora, mais desconfiado eu me tornava. O que você está fazendo? Coma logo para a comida não esfriar. Ainda temos que sair em 15 minutos. Ah, sim. Respondi, e ao fazer isso, o suor começou a se formar dos dois lados das minhas mãos. Ao mesmo tempo, comecei a rezar para qualquer Deus que estivesse por aí. Depois de cortar o bacon com o garfo que eu acabará de pegar, levei-o à boca. Nesse ponto, já havia reconciliado meu sentimento sobre a situação e dei uma mordida no bacon, esperando que fosse a última que eu daria por um tempo. Depois de dar algumas mordidas no bacon, fiquei surpreso ao descobrir que não tinha um gosto tão desagradável. Na verdade, já havia consumido tudo antes de perceber, e já estava indo para os ovos, que eram surpreendentemente leves. Olhei para Amanda com um olhar cético. O que aconteceu? Você pediu o café da manhã antes de eu terminar de me trocar. Desde quando as entregas ficaram tão rápidas? Você poderia ter comprado ontem e esquentado. Então como isso explica os pratos ali? Minhas sobrancelhas se franziram ao máximo enquanto olhava para os pratos, que eram provas indiscutíveis de que ela realmente havia preparado a refeição. Demorei um tempo para processar a informação, e quando fiz, olhei para Amanda com um olhar incrédulo. Não está apimentado. Amanda inclinou a cabeça, seus olhos se estreitando. Ela acabou balançando a cabeça. Eu não precisei lidar com canela desta vez, então sim. Então você está dizendo que se tivesse canela, teria feito apimentado. Fui forçado a engolir uma garfada de comida por Amanda, que me olhou com um sorriso frio. Menos conversa e mais comida. Tá bom. Retirei o garfo da boca e continuei comendo. Depois de tudo, o café da manhã se revelou bastante gostoso, e me senti muito satisfeito depois de comê-lo. Quando terminei de comer, Amanda já havia terminado seu café da manhã e estava calçando os sapatos. Não perdi tempo limpando a mesa antes de me dirigir à porta da frente, onde Amanda estava pacientemente me esperando. Saí do apartamento, peguei meu casaco e tranquei a porta atrás de mim. Não havia um único defeito na minha manhã atual. Acordei com um sorriso, desfrutei de um café da manhã delicioso e me senti mais energizado do que há muito tempo. Só que, no exato momento em que saí do quarto, outra figura emergiu de seu apartamento no final oposto do corredor, e nossos olhares se cruzaram. O ambiente congelou, e nenhum de nós se moveu. A última coisa que lembro de ouvir foi o murmúrio baixo de Amanda. O grito. Minha cabeça assentiu inconscientemente. Não é um escritório ruim. Encontrei um bom sofá de couro,
Sentei-me e ajustei as almofadas até ficar completamente à vontade. Naquele momento, eu estava no escritório de Octavius, localizado no último andar da Torre da União. Preciso dizer que a vista aqui de cima era incrível. Eu podia ver toda a cidade de Ashton do lugar onde estava sentado. Não precisava dizer nada sobre quão bonita era a vista. Atualmente, Octavius estava sentado atrás de sua mesa com uma expressão impassível no rosto. Ele provavelmente estava esperando que eu terminasse de olhar ao redor. Q1. Limpei a garganta e me recostei na cadeira. Sem perder um segundo, perguntei a única coisa que estava me incomodando há um bom tempo. O que Kevin ofereceu para você se tornar tão OB? A chance de avançar para o rank SSS. Octavius me interrompeu no meio da frase, e minha boca ficou aberta. O que? Eu tive que piscar os olhos algumas vezes para garantir que não estava ouvindo errado. Ele acabou de dizer a chance de avançar para o rank SSS, certo? Você está falando sério? Sim. Octavius assentiu, claramente não tentando esconder nada de mim. Fiquei ainda mais chocado quando ouvi a confirmação de Octavius. De jeito nenhum, Kevin realmente fez isso. Tudo começou a fazer sentido para mim, e, ao fazer isso, não pude deixar de me surpreender com as habilidades de Kevin. Era necessário notar que avançar além do rank SSS era extremamente difícil, praticamente impossível. Quanto mais alguém se aproximava dos poderes dos registros, mais restrições eram impostas a eles. Havia um motivo pelo qual havia tão poucos rankers SSS no mundo, e era porque os registros akáshicos não queriam que houvesse tantos assim em primeiro lugar. Não, era mais preciso dizer que eles nunca quiseram que uma existência desse nível existisse em seu reino desde o início. E era precisamente por essa razão que era quase impossível para alguém avançar para o rank SSS. O fato de que Kevin conseguiu de alguma forma conceder essa habilidade a Octavius mostrava que seus meios eram extremamente profundos. Se eu não soubesse como avançar, eu estaria na mesma posição que Octavius e provavelmente precisaria pedir sua ajuda. Então, em troca de lhe conceder a habilidade de avançar para o próximo rank, você decidiu ajudá-lo a se tornar o líder da aliança. Isso mesmo. Entendi. Eu me interrompi no meio da frase e olhei para Octavius. Espere, por que você está me contando isso? Era muito estranho que ele tivesse revelado todas essas informações sem eu ter ameaçado ou coagido ele a fazê-lo para que ele falasse. Na verdade, havia algo extremamente suspeito na situação. Certamente há uma razão para ele estar me contando isso. Não precisei esperar muito para entender. Kevin me informou que estava autorizado a compartilhar essa informação com você. Ele também me instruiu a lhe dizer para votar nele nas próximas eleições para líder da aliança. E ele também perguntou se seu grupo mercenário se juntará à aliança ou não. Eu estava honestamente um pouco surpreso com o pedido repentino, mas acabei balançando a cabeça. Posso votar no Kevin para que ele se torne o líder da aliança, mas meu guilda mercenária não irá se juntar. Tenho outros planos para eles, e não trabalhamos bem com os outros, então pode ser melhor que eles permaneçam separados. Entendo. Octavius assentiu de maneira calma, aparentemente já esperando por esse resultado. Minhas sobrancelhas se franziram ao ver isso. Kevin previu isso também. Minhas mãos se fecharam por um momento antes de relaxá-las. Eu me pergunto o que está passando pela cabeça do Kevin esses dias. Quanto mais o tempo passa, mais desconhecido ele parece em meus pensamentos. Sem dúvida, o Kevin que eu conhecia não existe mais, sendo o atual Kevin a verdadeira versão de si mesmo. Quase como eu. Desviei minha atenção de volta para Octavius e perguntei: há mais alguma coisa que você gostaria de me dizer? Não. Octavius balançou a cabeça, sua expressão carregando a mesma indiferença de antes. Muito bem, então. Levantei-me da cadeira e me virei para sair da sala. Agora que tudo estava resolvido, eu finalmente poderia realizar tudo o que estava planejando há muito tempo. Acho que preciso voltar para a sede. Capítulo 673. O começo do fim. The Author's POV. Dia 5. Onde está todo mundo? Fiquei surpreso ao descobrir que o saguão da sede dos mercenários estava completamente deserto. Em momentos normais, sempre havia pelo menos um ou dois caras relaxando nos sofás. Acho que todo mundo está ocupado. Acabei encolhendo os ombros. Quando pensei sobre o evento que se aproximava, isso fazia todo sentido. De fato, eu havia dado uma quantidade significativa de trabalho a cada um deles. Sem pensar muito, fui em direção ao quarto do Ryan.
Entre todas as pessoas presentes, ele provavelmente era o único que sabia onde os outros estavam. Provavelmente estavam no prédio, mas o lugar era bem grande, e como eu precisava verificar como Ryan estava, decidi simplesmente perguntar a ele, já que ele provavelmente tinha uma visão geral de todo o local. Clank! Ao chegar ao quarto de Ryan e abrir a porta, encontrei-o curvado, com as costas arqueadas e os pés cruzados na cadeira, enquanto olhava para mais de 50 monitores à sua frente. Nos monitores estavam exibidas as diferentes áreas da cidade de Ashton. Oh, você voltou! Ryan logo percebeu minha presença e, após me dar uma rápida olhada, voltou seu foco para as telas. Ele provavelmente já sabia que eu estava indo em sua direção há muito tempo e estava apenas agindo naturalmente. Aproximando-me, coloquei minha mão na cadeira onde ele estava sentado. Como está a situação? Eles ainda não fizeram nenhum movimento. Pelo menos, não notável. Isso é em Ashton. Sim, o mesmo vale para as outras cidades. Ainda sem movimentos significativos. Certo. Assenti, lutando para acompanhar Ryan, que olhava para todos os monitores à sua frente sem dificuldade. Na verdade, a cada 2 segundos, as telas mudavam e novas áreas apareciam nos monitores. Enquanto isso, Ryan anotava algumas coisas em um pequeno caderno que estava ao lado de seu teclado antes de trocar as telas novamente. Ele continuava fazendo isso para todas as 50 telas à sua frente, e minha cabeça começou a doer ao ver aquilo. Vou deixar você trabalhar. Dei um leve tapa nas costas da cadeira antes de me virar. Quando estava prestes a sair, de repente me lembrei do motivo da minha visita e perguntei. A propósito, você tem ideia de onde os outros estão? Não vi ninguém no saguão. Sala de treinamento. Ryan respondeu antes que eu pudesse terminar minha frase. Eu comprimi os lábios e assenti. Certo, boa sorte com seu trabalho. Parece que Ryan estava muito concentrado no que estava fazendo. Era tanto que ele nem se importava comigo. Isso não me incomodou, pois sabia que seu papel na guerra que se aproximava seria muito importante. Eu tinha muitos planos para os próximos eventos, e Ryan teria uma parte significativa em todos eles. Bem, todos terão. Eu não escolhi meus membros aleatoriamente. Todos foram selecionados com esse evento em mente, e era hora de finalmente colher os frutos do seu treinamento. Bang! Ao me aproximar da sala de treinamento, a primeira coisa que ouvi foi um barulho alto de algo quebrando, seguido pelo que parecia ser a voz do En. Uak! Calma aí! Não sou feito de diamante, Uak! Bang! O que está acontecendo aqui? Quando entrei na sala de treinamento, não sabia o que pensar sobre os eventos que estavam ocorrendo lá. An Yufei, que estava em frente ao En e parecia todo machucado e cheio de hematomas, continuava a socá-lo implacavelmente enquanto ele implorava por misericórdia. Atrás do En estava Leopold, que segurava um pacote de chicletes e estava torcendo para An Yufei. Vai! Vai! Acaba com ele! Você deveria estar do meu lado, Uak. Oh, verdade! Eu honestamente não sabia como responder àquela situação repentina. Soltando um longo suspiro, meus olhos se voltaram para uma jovem que estava sentada no fundo da sala, e fui em direção a ela. Há quanto tempo isso está acontecendo? Cerca de 3 horas. Ava respondeu, levantando a mão e olhando para os numerosos passarinhos que estavam descansando ali. Ao seu lado, havia também vários gatos e ratos, aconchegando-se ao redor de seu corpo. A visão me surpreendeu, e apontei para eles. Ela respondeu antes que eu pudesse perguntar. É muito mais fácil para mim controlar animais que não foram muito impactados pelo mana no ar. Entendi. E quantos você consegue controlar? Se não estamos falando de bestas afetadas pelo mana, que atualmente são 50, então cerca de 1000. Ela respondeu, levantando a cabeça e me olhando. Meus olhos se arregalaram de surpresa. 1000. Tantos assim? MHM. Eu poderia provavelmente aumentar para algumas centenas a mais, mas isso drenaria meu mana instantaneamente. Ava refletiu consigo mesma, abaixando a cabeça e massageando o queixo. Eu também já completei o que você me pediu e montei várias estações pela cidade, assim como você pediu. Já me coordenei com o Ryan, então se algo acontecer, ele será o primeiro a te avisar. Perfeito. Sorri, satisfeito. O progresso da Ava foi muito mais rápido do que eu esperava. Até agora, tudo fluía de acordo com o que eu havia imaginado. Ryan atuava como os olhos e Ava como os ouvidos. Com o acesso do Ryan a todas as câmeras da cidade,
e a rede de animais da Ava espalhada por toda a cidade, eu tinha controle total sobre o que estava acontecendo em Ashton City. Seja com aqueles que estavam do meu lado, ou com os que não estavam. Nada poderia escapar dos meus olhos e ouvidos. Certo, continue o bom trabalho. Satisfeito com o progresso, levantei e decidi sair da sala de treinamento. Antes de sair, examinei o ambiente e perguntei: a propósito, não vejo Liam em lugar nenhum. Você tem alguma ideia de onde ele está? Ava inclinou a cabeça para o lado, olhou para mim, depois apertou o rosto do seu relógio e fechou os olhos antes de responder. Ele está vagando pela cidade de Ashton. Atualmente, está no Distrito Norte, no Parque Govian. Acho que ele se perdeu. Certo. Bem, aí está. A eficácia da rede de informações que estabeleci. Ela conseguiu me fornecer informações precisas sobre a localização do Liam em questão de segundos. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo meu rosto enquanto eu saía da sala. Mesmo que eu ainda pudesse ouvir os gritos desesperados do Em ao fundo, não dei atenção. Minha mente estava ocupada com outros pensamentos. Agora que a rede de informações está completamente montada e eu tenho olhos em toda Ashton City, é hora de avançar meus próximos planos. Eu tinha um total de 5 dias antes que o domínio humano enfrentasse de repente uma catástrofe sem precedentes. Durante esses 5 dias, eu pretendia terminar de colocar tudo em ordem antes de passar a responsabilidade do resto para o Kevin. Porque, a partir daquele ponto, eu começaria o processo de desenvolver uma nova arte de espada e incorporar a linhagem demoníaca ao meu corpo. Apenas assim eu conseguiria alcançar um nível onde poderia lutar de igual para igual contra Malik al-Shayatin. Ao sair da sala de treinamento, a primeira coisa que notei foi Angélica vindo em minha direção. Ela tinha uma expressão bastante séria no rosto, e minha expressão mudou ao perceber isso. O que houve? Aconteceu algo? Não, nada disso. Angélica balançou a cabeça. Depois disso, ela estendeu a mão, momento em que uma radiação escura emanou dela e cobriu todo o seu braço. Fiquei surpreso com seu comportamento a princípio, mas então entendi exatamente o que ela estava tentando me mostrar. Você está prestes a alcançar o nível Duque. Correto. Angélica assentiu, retirando a mão e abaixando-a. Estou perto de romper há um bom tempo, mas não tive a oportunidade de fazê-lo. E você encontrou essa oportunidade? Não. Angélica balançou a cabeça, uma expressão complicada passando por seu rosto enquanto explicava. Estou falando com você porque ainda não descobri essa oportunidade. Parece que a energia demoníaca na Terra é fraca demais para me ajudar. Certo. De fato, a Terra era o último planeta em que os demônios haviam pisado, e a energia demoníaca estava em um nível drasticamente inferior ao de Morra e outros planetas que haviam sido conquistados. Angélica estava enfrentando uma situação semelhante à que eu enfrentei quando estava em Morra, tentando romper. Você não tem frutas do diabo suficientes ou algo assim? Não. Angélica balançou a cabeça mais uma vez. Não do nível que possa me ajudar a romper para o nível Duque. Eu franzi a testa. O problema dela era, de fato, grande. O fato de ela romper para o nível Duque seria um impulso enorme para nosso poder geral. Se possível, eu queria ajudá-la a conseguir isso o quanto antes. Quando voltei minha atenção para ela, percebi que ela estava imersa em seus próprios pensamentos. Parece que meus dias vão ficar mais difíceis. Suspirei internamente ao perceber que ela provavelmente já tinha uma solução em mente, uma que eu provavelmente não iria gostar. Então, perguntei. Você parece ter uma ideia em mente, pode compartilhar comigo? Eu planejo voltar para o reino demoníaco. Respirei fundo e fechei os olhos por um momento para processar a informação. Como esperado. Para ser honesto, eu já tinha a sensação de que ela diria algo assim. Abrindo os olhos novamente e olhando para ela, assenti. Você sabe como chegar lá? Conseguirá ir sem ser notada. Lembro que sua família é bastante importante lá. Não deve haver problemas, certo? Os olhos de Angélica perderam o brilho, e ela me olhou de forma estranha. Por que tantas perguntas? Você é minha mãe. Cocei a bochecha envergonhado. Bem, eu não quero que nada aconteça a nenhum de vocês. Não posso evitar isso. PFT. Angélica soltou um som estranho e imediatamente cobriu a boca com a mão. Meus olhos se estreitaram imediatamente. Você acabou de rir. Você está imaginando coisas. Angélica fingiu ignorância e virou levemente a cabeça. Isso, obviamente,
não escapou da minha atenção. Não, realmente não acho que seja isso. Isso foi, sem dúvida, uma risada. No entanto, Angélica manteve o rosto sério enquanto me olhava. No final, só pude ceder à sua indiferença. Acenei com a mão, sinalizando para ela se afastar. Certo, vá, só não se esqueça de voltar em 3 meses. Provavelmente será quando eu finalmente começarei a agir. Gostaria que você estivesse lá nesse momento. Certo. Angélica assentiu e se virou. Vou partir em 5 dias, assim que as masmorras começarem a sobrecarregar, aproveitarei a oportunidade para voltar. Ajudarei o máximo que puder antes disso. Certo, obrigado. Depois disso, Angélica saiu, e o ambiente ao meu redor ficou muito quieto. Antes de entrar no meu quarto, ergui a mão e tirei um frasco que estava cheio de um líquido escuro. Pensamentos complicados passaram pela minha mente enquanto eu encarava o frasco. Acho que também devo me preparar. Seriam 3 longos meses. Capítulo 674. O começo do fim. The Author's POV. Rustley. Kevin empurrou os lençóis para o lado da cama antes de se levantar lentamente e vestir suas roupas. Durante o tempo que ele passou trocando de roupa, conseguiu ouvir a respiração suave de Emma atrás dele. Depois de colocar a calça e a camisa, ele caminhou lentamente até a janela do quarto e olhou para o céu claro. Ainda era bem cedo pela manhã, e o sol estava apenas começando sua ascensão sobre o horizonte. Um tom alaranjado cobria as extremidades inferiores do mundo. Todo tipo de pensamentos complicados passou pela mente de Kevin enquanto ele contemplava o céu. O mundo estava repleto de uma total sensação de tranquilidade e silêncio. Se ao menos isso pudesse durar mais. Kevin sabia que esse estado de calma não duraria muito e que o mundo mais uma vez desceria à anarquia em questão de tempo. Acho que devo começar. Desviando os olhos do horizonte, ele rapidamente voltou sua atenção para Emma e se sentou na escrivaninha dela. Pegando uma caneta, começou a escrever em um papel antes de dobrá-lo cuidadosamente e colocá-lo em um pequeno envelope que desapareceu ao toque de seu dedo. Pronto. No instante em que o envelope desapareceu, ele escreveu um novo e repetiu o mesmo processo. Kevin continuou fazendo isso repetidamente, e só parou quando ouviu a voz de Emma. O que você está fazendo? Kevin sorriu ao sentir alguém ou algo o abraçar suavemente por trás. Estou apenas trabalhando em algumas coisas. Não vai demorar muito para eu terminar. Me dê apenas 1 hora. Claro. Emma soltou Kevin e saiu do quarto. Craque. No instante em que ela deixou o quarto, o sorriso de Kevin desapareceu, e a caneta que ele segurava quebrou ao meio. Eu estraguei tudo. Dia 4. As ruas da cidade de Ashton estavam movimentadas enquanto o sol brilhava intensamente no céu acima. Ivana estava pela cidade quando sua aparência chamou a atenção dos pedestres ao seu redor. Ela estava escondendo o rosto com um par de óculos escuros grandes, mas o fato de ter longos cabelos vermelhos e ser alta não era algo que pudesse esconder. Como resultado, aqueles que caminhavam ao seu lado eram naturalmente atraídos por sua aparência. Eu me pergunto quanto tempo essa imagem vai durar. Ivana refletiu consigo mesma enquanto parava em frente a um enorme edifício que se erguia em direção ao céu. As expressões alegres nos rostos das pessoas, as grandes multidões de indivíduos caminhando pela cidade sem a menor ideia do que estava acontecendo. Ivana sabia que a cena que estava vendo não seria preservada por muito tempo. Após a eleição de um novo líder para a aliança, que aconteceria dentro de 2 dias, as sirenes seriam ativadas, e todos seriam direcionados para os bunkers que foram preparados pela União. Ivana tirou os óculos, revelando seus olhos e rosto deslumbrantes. Então, sem pensar 2 vezes, entrou no prédio. Vamos resolver a situação com minha guilda primeiro. Assim que colocou os pés dentro do edifício, a atenção de praticamente todos foi atraída para ela, e um silêncio estranho se espalhou pela área. Ivana levantou as sobrancelhas ao perceber que todos no prédio estavam a observando. O que há de errado? Todos esqueceram como eu sou. Sua voz tirou todos da sua letargia, e finalmente todos reagiram. A mestre da guilda voltou. A mestre da guilda. A entrada de Ivana no prédio provocou uma variedade de reações das pessoas no primeiro andar. A maioria delas expressou uma agradável surpresa como sua reação predominante. Havia, evidentemente, algumas pessoas que não conseguiam esconder seu descontentamento, e apesar de tentarem ao máximo disfarçar suas reações, Ivana as percebeu e fez uma anotação mental imediatamente. Nada escapava de sua visão. Mestre da guilda. Você finalmente voltou.
Um homem robusto correu até ela e enxugou o suor que se acumulava em sua testa. Ele parou e olhou para ela como se tivesse acabado de ver a salvadora do mundo. Graças a Deus você voltou. A guilda tem estado em frangalhos desde sua partida, e todos estavam se perguntando quando você retornaria. O nome do homem corpulento era Chris, e ele ocupava o cargo de vice-líder da Guilda Cruz Vermelha, que era a guilda que Ivana havia fundado. Dada sua personalidade livre, não era incomum que ela desaparecesse por mais de alguns meses para seguir seus próprios interesses, deixando Chris responsável por todas as obrigações da guilda. Um mês de sua ausência geralmente não era tão difícil, mas ela estava desaparecida há mais de 2 anos. Ivana estava ausente da guilda por mais de 2 anos. 2 malditos anos, e foi essa ausência que contribuiu para o caos geral que prevalecia lá como resultado de sua falta. Mesmo sendo capaz, Chris não era exatamente uma pessoa muito poderosa. Ele nunca foi tratado com respeito e estava desgastado até os ossos. Ele já havia planejado se demitir no mês seguinte, mas após finalmente ver a mestre da guilda retornar, todos esses pensamentos desapareceram e ele começou a reconsiderar. Talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar agora. Pare de reclamar. Ivana lançou um olhar fulminante para Chris antes de jogar o cabelo para trás da orelha e olhar ao redor do lugar. Com os braços cruzados, ela bateu com o dedo na parte superior do braço direito. Finalmente estou de volta da minha caçada, onde consegui adquirir diversos itens valiosos. Durante minha ausência, parece que a guilda não andou muito bem. Estou um pouco desapontada, mas eu sabia que suas capacidades eram limitadas desde o momento em que te acolhi. Ivana abaixou a cabeça e olhou para Chris enquanto tranquilizava. Não se preocupe. Não vou sair tão cedo. Ela interrompeu a frase abruptamente quando uma carta branca se materializou diante dela, flutuando diante de seus olhos, surpreendendo as pessoas no saguão. O que é isso? As sobrancelhas de Ivana se franziram assim que viu a carta, e ao estender a mão para pegá-la, uma expressão curiosa surgiu em seu rosto. Depois de abri-la e ler seu conteúdo, ela levantou ambas as sobrancelhas de surpresa, e não demorou muito para que um sorriso perigoso aparecesse em seu rosto. Interessante. Ivana fez um gesto com a mão, e a carta pegou fogo no ar. Sem olhar para Chris, ela desapareceu de seu lugar, não antes de dizer mais algumas palavras. Eu retiro o que disse, estarei de volta mais tarde. Espere, o quê? Não. O rosto de Chris ficou pálido, e ele se ajoelhou no chão onde ela estivera antes. Sua expressão estava marcada por um ar de desespero enquanto batia nas próprias roupas. Minha carta de demissão, onde está ela? Guilda Starlight, escritório de Jin. Jin estava sentado em sua mesa habitual, organizando os documentos que seu avô lhe havia atribuído. Desde seu retorno de Morra, que aconteceu por causa de seu desejo de fugir dos arranjos de encontros às cegas de seu avô, ele foi surpreendido por uma montanha de trabalho que surgiu em decorrência da ira de seu avô. A única coisa que conseguiu amenizar a raiva do avô foi a notícia de que ele havia avançado para o rank e essa raiva do avô foi então direcionada a seu pai, que, infelizmente, acabou sendo o bode expiatório. O som da caneta de Jin riscando o papel ecoava na sala, e seus olhos começaram a vagar pelos muitos papéis à sua frente. Ele soltou um longo suspiro ao notar a pilha de papéis em sua mesa. Eu nunca deveria ter voltado. Ele estava se divertindo muito em combate com os demônios que viviam em Imorra, apesar dos perigos. Isso era muito mais divertido do que qualquer coisa que estivesse fazendo naquele momento. HM. Jin ficou surpreso quando uma carta se materializou do nada diante dele, e suas sobrancelhas se levantaram brevemente. Ele estendeu a mão para pegar a carta e então a abriu. Sua expressão mudou gradualmente enquanto lia a carta, e ele se reclinou em sua cadeira. Cobriu os olhos com o braço e murmurou. Isso é loucura. Certas cartas semelhantes às que Ivana e Jin receberam começaram a aparecer diante de indivíduos em todo o domínio humano. Todos eles possuíam considerável poder dentro do domínio humano. Donna, Mônica, Douglas, Massimum. Ninguém estava isento, pois todos receberam a mesma carta branca. Quando cada um deles leu a carta, mostraram uma variedade de reações, mas, em geral, nenhum deles parecia insatisfeito com o que estava escrito. Dentro de uma sala branca coberta de escuridão, Ren estava sentado no meio da sala com as pernas cruzadas, suor escorrendo pelas costas, e o cabelo completamente encharcado. Seu diafragma se movia constantemente em um movimento ascendente e descendente a cada respiração que ele tomava. À primeira vista, não parecia que havia algo errado com Ren. No entanto, quando uma carta branca com um toque dourado apareceu diante dele, iluminando a área ao seu redor, suas feições se tornaram mais distinguíveis.
Veias negras eram visíveis por todo o seu rosto, escamas negras em seus braços que estavam se formando lentamente sobre sua pele, e duas pequenas cascas que estavam começando a surgir no topo de sua cabeça. Ren parecia bem diferente de como normalmente era. O que é isso? No exato momento em que a carta se materializou na frente de Ren, as escamas que cobriam seu corpo desapareceram, assim como as cascas e as veias. Em questão de segundos, ele parecia exatamente igual a como normalmente era, exceto por sua pele, que estava extremamente pálida. Seu respirar estava ofegante e ele estava apoiado no chão com as 4 extremidades. Levou pelo menos 5 minutos para ele se recompor antes de voltar sua atenção para a carta que havia aparecido diante dele. Ele pegou a carta e a abriu. Você sabe o que fazer. A carta continha apenas 5 palavras, mas Ren sabia exatamente quem a havia escrito, e suas sobrancelhas se franziram de aborrecimento ao lê-las. Tudo bem. Ren amassou a carta na mão antes de descartá-la e pegou uma toalha para enxugar o suor de seu corpo. Depois disso, ele se sentou novamente no chão e murmurou para si mesmo enquanto mantinha ambas as pernas cruzadas. Indiferença do monarca. Capítulo 675. O começo do fim. The Author's POV. Dia 3. Sede da Monolith. Em um grande salão iluminado de forma suave por um enorme lustre, 20 pessoas estavam sentadas em 10 tronos dourados dispostos ao longo das laterais do salão, com um grande trono vazio no final do corredor. O trono era de um negro profundo e significativamente maior do que os tronos dourados presentes na sala. Era evidente a quem pertencia aquele trono. As 20 pessoas na sala se olhavam com expressões que transmitiam um cálculo frio e hostilidade. Todos estão aqui. Mo Jinhao, que estava sentado em um trono adjacente ao que estava no centro da sala, foi a primeira pessoa a falar enquanto seus olhos cinzentos varriam todo o ambiente. Ele cruzou as pernas e descansou os braços sobre as pernas. Todos já devem saber por que nos reunimos hoje, não? Quando o líder chegar. Ninguém na sala parecia interessado no que Mo Jinhao tinha a dizer, pois todos continuavam com seus próprios assuntos. Ficou claro desde o início que a autoridade de Mo Jinhao não era suficiente para influenciar as pessoas presentes no salão. Cada pessoa ali tinha o mesmo nível de poder que um dos 7 líderes da União, e, apesar disso, eram todos distintamente diferentes em termos de suas habilidades e especializações. A única pessoa que respondeu foi um homem posicionado no trono dourado em frente a ele. Ele tinha um sorriso caloroso no rosto enquanto falava. Objetivamente falando, ele era bonito. Possuía traços faciais bem definidos que o faziam parecer uma celebridade. Isso até que se olhasse para seus olhos, que pareciam desprovidos de qualquer emoção, e não sorriam, ao contrário de seu rosto. Clementine Manual, um classificado de SS da Monolith, e um dos anciãos do Conselho da Monolith. Seu olhar vazio criava uma atmosfera densa. Estamos cientes do motivo de estarmos aqui. Apenas que temos muitas tarefas a cumprir em preparação para o que está por vir. Nem todos temos tempo a perder discutindo detalhes irrelevantes que já conhecemos. Não é inútil. Mo Jinhao respondeu, sua voz isenta de emoção, e a tensão na sala aumentou ainda mais. Por favor, parem com isso, vocês dois. Neste momento, outra voz se fez ouvir. A voz pertencia a uma mulher de longos cabelos castanho brilhante e sobrancelhas marcantes, que estava sentada na extremidade oposta a Clementine. A leveza de seu vestido revelava um decote, e o fato de ela estar inclinada contra o apoio do trono expunha suas pernas cruzadas. O líder está a caminho, e não queremos que o lugar fique hostil antes que ele chegue, queremos. Suas palavras tinham um charme peculiar, e, como resultado, tanto Clementine quanto Mo Jinhao foram compelidos a parar de falar e recuar de maneira incomum. Isso não foi feito por medo, mas sim por precaução. Miranda Black, outra das anciãs do Conselho da Monolith e classificada de SS. Ela era, sem dúvida, a segunda pessoa mais poderosa na sala. Seus poderes não estavam em sua aparência, mas sim em sua formidável capacidade de controlar a mente de alguém que estivesse em sua proximidade. Se não estivessem atentos, até mesmo um dos anciãos do conselho poderia acabar sendo manipulado e controlado por ela. A marionetista era o apelido dado a ela, e ela, sem dúvida, merecia esse nome. Você sabe do que deveríamos nos preocupar mais. Os olhos de Miranda ficaram mais frios enquanto sua mão batucava contra o apoio do trono. Ela olhou ao redor da sala para as outras 20 ou mais pessoas antes de responder friamente. Deveríamos pensar em como lidar com a pequena ratazana que massacrou todos os espiões que eu criei com tanto esforço. Você percebe como é difícil criar fantoches desse calibre? O ar ao seu redor começou a ficar mais denso,
e seus cabelos lentamente se erguiam. Enquanto o cabelo de Miranda começava a se torcer, ele caía em direções aleatórias sobre seu rosto. A porta se abriu inesperadamente no momento em que ela estava prestes a dizer algo mais, e Hemlock entrou diretamente. Assim que ele apareceu, um silêncio total se espalhou pela sala, e cada um dos 20 anciãos ali presentes baixou a cabeça. Ninguém ousou levantá-la, exceto Mojinhal. Quando levantaram as cabeças novamente, Hemlock já estava sentado no grande trono, com a mão apoiada no braço do trono, fazendo com que a parte inferior de seu queixo se elevasse ligeiramente. Vejo que todos vocês já se sentiram à vontade. Idealismo, a busca irrealista pela perfeição. A relutância em fazer concessões em prol da manutenção da perfeição, e o que a união era aos olhos de Hemlock. Uma organização idealista que não estava disposta a fazer o que fosse necessário para salvar a humanidade. Mas tudo bem, havia uma razão para a Monolith existir. Se a União não estava disposta a dar os passos necessários para salvar a humanidade, então caberia a Hemlock fazer o que eles não podiam. Todos na sala sentiram um arrepio percorrer a espinha enquanto os olhos de Hemlock varriam gelidamente o grupo de aproximadamente 20 pessoas presentes. A sala permaneceu em silêncio até que Hemlock desviou o olhar e fechou os olhos. A maioria de vocês já sabe o que aconteceu há algum tempo, durante a Assembleia. Assim que essas palavras saíram da boca de Hemlock, a atmosfera imediatamente começou a ficar extremamente tensa. Ninguém ousou pronunciar uma única palavra, permitindo que Hemlock continuasse falando. Ao refletir, essa foi minha culpa. Alguns podem dizer que foi um erro, mas não foi tão ruim assim. Na verdade, eu havia antecipado que algo parecido aconteceria. As forças que perdemos não são insignificantes, mas com essa pequena purga, conseguimos aumentar o ódio de nossas forças em relação ao domínio humano. O que Everblood fez não foi de forma alguma pequeno. Na verdade, o dano que a Monolith sofreu foi considerável. Hemlock estava apenas minimizando o estrago aqui, e havia uma boa razão para isso. Deixando esse assunto de lado, todos vocês já fizeram a cirurgia? Sim. 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 Todos responderam, quase de forma unânime. Quando Hemlock viu que todos haviam acenado com a cabeça, uma expressão de evidente satisfação surgiu em seu rosto. Hemlock decidiu aumentar seu investimento nos chips após eles terem se mostrado eficazes com o sujeito de teste 876, também conhecido como Handover. O resultado foi um chip que era muitas vezes mais poderoso do que o antigo protótipo, que atualmente estava implantado nas cabeças de quase todos os executivos da Monolith, incluindo os guerreiros de classificação inferior. Esse chip sozinho deu a Hemlock a confiança para vencer a guerra, e foi também o que tornou a ação de Everblood tão dolorosa, pois muitos dos soldados que morreram tinham um chip em suas cabeças. Embora eu ache o chip bastante útil agora que o tenho, é realmente necessário que todos nós o tenhamos implantado. Um homem robusto e de aparência sombria perguntou. Rovan Kaal coçou a parte de trás da cabeça careca enquanto estava sentado com os braços cruzados e as pernas abertas. Sua expressão transmitia uma leve insatisfação. O ar ao seu redor estava extremamente opressivo. Hemlock olhou para ele e sorriu. Claro, não devemos aproveitar cada pequena vantagem que temos. Se alguém lhe oferece poder, por que recusar? Acho que sim. Rovan eventualmente se acalmou e reclinou-se na cadeira. Rovan parou de fazer escândalo e apenas fechou os olhos ao invés de discutir com Hemlock. Isso pode ter sido porque ele temia Hemlock e não queria irritá-lo, ou pode ter sido porque ele tinha alguma intuição de que o que Hemlock tinha a dizer continha uma certa verdade. Ninguém realmente sabia, nem estava interessado em saber. Ao abrir os olhos novamente, Rovan tentou mudar de assunto. E você, líder? Você também tem um chip? Claro. Como eu disse, eu nunca recusaria qualquer poder que me fosse dado. Na verdade, Hemlock havia implantado um chip dentro de sua cabeça da mesma forma que os outros. No entanto, seu chip era único em comparação ao deles. Considerando que o chip instalado na cabeça de 876 era apenas um protótipo beta, não havia uma função de autodestruição instalada nele caso o sujeito se recusasse a obedecer ordens. Havia um dispositivo de rastreamento, mas era só isso. Após todo o dinheiro que ele havia investido no desenvolvimento do chip, Hemlock conseguiu que alguém instalasse um dispositivo de autodestruição que mataria qualquer um nas proximidades do chip. O poder oculto por trás do dispositivo de detonação era devastador, e era algo que Hemlock havia feito secretamente para ter o melhor controle sobre toda a organização. Ninguém poderia se opor a ele. Ele não era um homem idealista. Hemlock não tinha princípios, e para ele, o método perfeito era aquele que lhe proporcionasse a capacidade de alcançar seus objetivos.
quanto aqueles que desenvolveram o chip. Foi um pouco lamentável, mas precisava ser feito. Além dele e de algumas outras pessoas, ninguém poderia saber sobre esse pequeno segredo, que serviria como uma arma de último recurso. Espero que não precise chegar a esse ponto. Depois de tudo, Hemlock não era louco. Ele definitivamente não era. Ele era o futuro salvador da humanidade. Era alguém que iria prevenir a extinção da raça humana. Não havia como alguém como ele ser louco. Isso mesmo, eu não sou louco. Todo mundo apenas não é inteligente o suficiente para entender o que estou fazendo. É hora de trazê-los de volta à realidade e mostrar-lhes quão cruel é a realidade. Hemlock levantou-se abruptamente e virou-se para encarar os membros do conselho da Monolith. O ar ao seu redor começou a vibrar, e uma tensão densa desceu sobre a sala, tornando difícil para todos respirarem. Escamas escuras começaram a se formar nas bochechas e braços de Hemlock enquanto asas brotavam de suas costas, e seu sangue demoníaco começou a suprimir o dos outros presentes. Temos mais 4 dias antes que a trégua termine. Quero que todos se preparem até lá e façam conforme o planejado. Certifiquem-se de não matar nenhum humano. Nossa prioridade é converter o maior número possível de humanos para o nosso lado. Não matá-los. Esse mundo idealista em que os outros viviam, ele iria destruí-lo.